Voltamos com Falando Sério, hoje contando um pouco da história dessa instituição centenária que é o Rotary Internacional, que completou 109 anos no dia 23 de fevereiro. O Itamar, nosso convidado no primeiro bloco, permanece, ele é o presidente da Fundação Rotária, e temos agora também a satisfação da presença do Arílio Abreu Garcia, ele é presidente do Rotary Clube Serra. É o caçula de Sete Lagoas, né, Arílio? Seja bem-vindo. Sim, obrigado pelo convite. E somos assim, o caçula, já temos agora, fazemos o 9º ano, e estamos aí só para somar junto com esse pessoal experiente. Arílio, antes que alguém pense que, por exemplo, Sete Lagoas começou com um clube, hoje tem 4, as pessoas que não participam desse mundo podem pensar, houve alguma ruptura, algum desentendimento para que sócios saiam e fundem outro clube? Como acontece esse processo? O processo simplesmente de difundir, de expandir, de aumentar. E quando a gente tem 4 clubes, as ações são mais consistentes, eficazes. Eu acho que os pensamentos divergentes se unem em prol de um pensamento só, que saem maiores resultados. Eu tenho certeza que esse é o pensamento principal. Eu penso, vou dar um palpite aqui, numa aritmética muito simples, eu penso o seguinte: 2 clubes de 30 membros são mais ágeis do que um de 60. Estou certo no meu pensamento? Com certeza, o pensamento é esse. O pensamento é esse, e a gente, além de ter essas ações que são distintas em clube, a gente tem um pensamento único, mas as ações sendo distintas, a gente abrange mais a nossa sociedade. Esse é o pensamento. Então, mas você já teve a visão do governador. Foi falado aqui no primeiro bloco pelo Paulo Henrique que o que motivou lá 109 anos atrás a criação dos Rotaries, ou seja, 1805, né, foi o companheirismo. Isso permanece hoje, quer dizer, você se reúne semanalmente para difundir esse companheirismo, estreitar esses laços, né? Claro, ajudar o próximo vem como consequência disso. Exato. Até hoje, né, nós cultuamos, né, esse companheirismo entre os associados, né, e fora esse companheirismo, né, a gente reúne semanalmente para prestar serviço à comunidade. Hoje a principal missão do Rotary Internacional é ajudar as comunidades carentes de cada região. Lutando pela paz, pela compreensão, como você falou antes, pela erradicação do analfabetismo, pela saúde. Então, hoje nós temos, né, a nossa Fundação Rotária, que é a maior investidora em projetos que visam o benefício às comunidades carentes. Então, através da Fundação Rotária que o Rotary financia projetos, né, nessas áreas de educação, saúde. Pois é, mas para financiar isso tem que ter muitos recursos. Qual é a fonte desses recursos? A nossa Fundação Rotária, ela é a 4ª maior fundação do mundo em recursos financeiros. Por que ela é forte? Por que ela tem todos esses recursos? Não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Japão, as famílias têm aquela tradição de fazer testamentos. E no Japão principalmente, tem muitas famílias que não têm filhos. Então eles deixam as suas heranças, seus recursos para instituições de grande credibilidade. Então, como a Fundação Rotária é uma fundação que nunca foi envolvida em qualquer tipo de escândalo ou de qualquer coisa errada, ela é de muita credibilidade no mundo inteiro. Então, as pessoas, né, as empresas fazem muitas doações para a Fundação Rotária. Haja visto que no meu treinamento nos Estados Unidos, em 2009, compareceu lá pessoalmente o Bill Gates e doou 350 milhões de dólares para a Fundação Rotária com o intuito de erradicação da polio. Pois é, mas o Bill Gates não doa para qualquer um, ele quer resultados, ele cobra resultados. Exatamente. Ele, numa jogada de marketing, né, da Microsoft,
Quer dizer, ele apareceu mais do que o Rotary Internacional. Ele doou 350 milhões de dólares, mas a Fundação Rotário, através do Rotary, já doou mais de 600 milhões para a erradicação da polio. Mas, no entanto, quer dizer, quem apareceu mais foi a Microsoft, foi o Bill Gates. Mas que continue aparecendo. A gente não importa com isso, a gente quer trazer o benefício para as comunidades. Arílio, o Rotary Serra tem algum projeto específico, que seja, digamos, numa linguagem bem popular, a menina dos olhos? A gente trabalha em prol do projeto que chama-se Um Cômodo a Mais. O que é esse cômodo a mais? A gente tem muitos exemplos aqui nos bairros mais carentes de Sete Lagoas, que moram 8 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas em um cômodo. Então, quando a gente entra com mais um cômodo para essa pessoa, com essa família, a gente simplesmente dobrou a sua comodidade, dobrou e dá um pouco de dignidade, fazendo um banheiro, colocando algum piso e fazendo um cômodo a mais. E com isso, sendo ação curta, a gente consegue atender várias famílias que têm essa necessidade. Então, esse é o carro-chefe, vamos dizer assim, das nossas ações sociais em Sete Lagoas. Dentre outras ações que a gente sempre faz em conjunto com os outros clubes, e como foi dito pelos companheiros presidentes, pelo companheiro presidente e pelo Itamar, que a gente difunde essas ações em algumas coisas que aparecem repetidamente. No ano passado, por exemplo, nós doamos luvas e alguns equipamentos para combate a incêndio na Serra de Santa Helena. Então, dentro dessas ações pequenas, o foco maior do nosso clube é essa ação que chama-se Um Cômodo a Mais. A propósito, Ari, são pessoas, são famílias realmente carentes de recursos, e sempre fica aquela dúvida, aquela incerteza, não sei qual a palavra que cairia bem, assim, de a pessoa se acomodar a receber as coisas e não lutar pelas coisas. Eu não sei se cabe esse tipo de reflexão aqui. Como vocês encaram isso lá? Na medida que vocês vão lá e constroem o compra que a pessoa diz, bom, eu recebi de graça, então está ótimo, né? Não precisei me esforçar muito para isso. Como vocês encaram isso? Olha, a gente tenta fazer o máximo, fazendo bem, sem olhar a quem. Então, nós fazemos isso de acordo com a necessidade, olhamos a necessidade das crianças, que são os principais, que sofrem mais com esse tipo de atitude, é o comodismo da família. Então, quando a gente chega e dá, por exemplo, esse passo, eu acho que a felicidade das crianças são muito maior do que qualquer tipo de pensamento alheio. E a gente tenta focar principalmente nas pessoas, e nas atitudes a gente deixa em cargo da consciência. Mas o que é mais maravilhoso nessas ações, quando a gente tem o fim desses pequenos projetos que duram pouco tempo, a maioria das vezes a gente já fizemos projetos muito maiores, a satisfação de a gente ir na família e ser chamado de tio, a tia quando minha esposa vai, quando meus familiares vão comigo. Então a satisfação por esse lado que a gente tenta dar o foco e trabalha em prol disso. Itamar, voltando aqui à sua experiência de governador e ainda dentro disso que foi falado aqui, eu acho que tem que haver muito cuidado também para que a coisa não vire um mero assistencialismo, não é? Exatamente. Nós, as orientações, né, de Rotary Internacional é exatamente nesse sentido, de que ajude, né, a comunidade, mas que ensinem também a comunidade a caminhar com suas próprias pernas. Então, a gente trabalha sempre nesse sentido de ajudar, mas também cobrar, né, das pessoas para que elas para que se mantenham, né, na sua vida profissional. E aproveitando aqui o que o Arílio falou, o foco principal é a criança. Se você tem uma criança saudável, você vai ter um adulto mais responsável, mais comprometido também, não é? Exato. A gente sempre fala que uma criança que você educar, que você alimentar, que você cuidar, será um marginal a menos que nós vamos ter no futuro. E uma futura família estruturada. Uma futura família estruturada, exatamente. Então, o nosso pensamento é esse, sempre ajudar e procurando levar essas famílias sempre para o caminho do bem. E nesse propósito vocês têm um lema também, né? A mão direita não saber o que a esquerda está fazendo, né? Esse era um lema que até os 100 anos do Rotary, aliás, isso é um erro, né? Um erro de percurso da nossa organização, que até os 100 anos a gente não podia divulgar o que a gente fazia.
Então, por isso é que o Rotary, às vezes, é pouco conhecido. Era mais fechado, né? Era mais fechado, é pouco conhecido, porque o que a gente tinha exatamente esse lema, o que a mão direita fazia, a esquerda não poderia saber. Então, nós ficamos no anonimato durante 100 anos. E agora, nós estamos como estão fazendo aqui hoje, tentando mostrar, né, para a comunidade, para a população, o que o Rotary faz, o que é o Rotary, exatamente procurando divulgar a imagem, né, da nossa organização no mundo inteiro. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Já que você está com a palavra, Itamar, eu vou agradecer a você a presença e deixar a nossa câmera, o nosso microfone à sua disposição para a sua mensagem final. Eu queria aproveitar a oportunidade, né, para informar, né, a todos, aos ouvintes, né, aos telespectadores, que nós aqui em Sete Lagoas, como já foi dito, nós somos 4 clubes de Rotary, estamos abertos, as reuniões nossas são abertas, qualquer pessoa que quiser conhecer, quiser participar, está aberto a ir lá para ver como que funciona a nossa organização. E nós temos vários outros programas, né, de bolsa de estudo, né, de intercâmbio de jovens, que são os carros-chefe, né, vamos dizer assim, da nossa organização. Nós temos um belíssimo programa de intercâmbio de jovem, então as famílias que tiver qualquer jovem aí na idade de 14 a 18 anos, podem nos procurar, que a gente tem esse intercâmbio, né, com outros países, intercâmbio de 1 ano. Agora, recentemente, foi lançado mais duas modalidades de intercâmbio, que também de jovem até de 14 a 18 anos, mas um intercâmbio de 3 meses. E temos o intercâmbio de novas gerações, que é para jovens de 21 a 30 anos, também de 3 meses. Em outros países, Estados Unidos, Austrália, Espanha, México, enfim, são vários países. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse, é só nos procurar que a gente dá a orientação. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença aqui. Desejamos que você conclua bem o seu mandato como presidente do Rotary Serra e que vocês continuem com esse espírito de sempre ajudar. Obrigado e em nome do clube. No primeiro bloco recebemos também o Paulo Henrique Leite, o presidente do Rotary Clube Boa Vista, e aqui o Arílio e o Itamar, representando esta entidade centenária e internacional, que é o Rotary Internacional, completando 109 anos. Voltamos na próxima semana com Falando Sério.